Olá, meus amigos. Voltamos com a nossa leitura do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec, em formato de aula para vocês. Nós estamos na segunda parte, ou parte segunda do livro, e essa parte é a parte do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E vamos ao capítulo 1, que é o capítulo dos espíritos. Nesse capítulo, ele está dividido em origem e natureza dos espíritos, o mundo normal, primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, bons espíritos, primeira ordem, espíritos puros, progressão dos espíritos e anjos e demônios. Então, esse é o capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre origem e natureza dos espíritos. Está bem? Lembrando que esse livro ele é composto de perguntas que Kardec fez aos espíritos e as respostas dos mesmos. Ok? Pergunta 76. Da origem e da natureza dos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Então, o que são espíritos, né? E os espíritos respondem: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material, ok? Então, eles estão fora do mundo material. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar, para significar as individualidades dos seres extracorpóreos, então que estão fora do corpo, tá? Seres que estão fora do corpo. E não mais o elemento inteligente do universo. Então, espírito não significa aqui, tá? O elemento inteligente do universo, e sim a individualidade, a personalidade desses seres que estão fora do corpo. Bom, pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade? Então, eles são diferentes da divindade ou de Deus? Ou serão simples emanações ou porções desta? E por isso denominados filhos de Deus. Então, será que os espíritos são pedacinhos de Deus? Então, Deus está dividido em vários pedacinhos, não é? Ou são seres diferentes de Deus? São seres completamente diferentes. E aí o espírito responde: meu Deus! São obra de Deus. Então, o que os espíritos são? São obra de Deus. Então, não é seres distintos, nem emanações. Os espíritos são obra de Deus. Deus criou os espíritos, ok? Exatamente qual a máquina é obra do homem que a fabrica. Então, assim como o carro é obra do homem, o homem é obra de Deus, ok? A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos sua obra, tá bem? Quando fala-se que nós somos filhos de Deus e Deus é nosso Pai, é porque Ele nos criou como obra, tá bem? Nós não saímos do corpo de Deus, assim como o filho sai do corpo da mãe, não é? Nós somos criação de Deus. Pergunta 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Ok? Então, são desde sempre os espíritos ou eles tiveram um início, um princípio? E aí os espíritos respondem: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Então, eles não existiram de toda a eternidade. Eles não existem de toda a eternidade, tá? Eles tiveram princípio. Tiveram, sim, um princípio. Por quê? Porque se eles existissem como Deus, eles seriam iguais a Deus. Então,
Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Então, nós estamos submetidos à vontade de Deus, não é? Por que que nós estamos submetidos à vontade de Deus? Porque senão ele não seria onipotente, onipresente, onisciente, não é? Deus sabe de tudo. Nós temos, sim, o livre-arbítrio, pois é da vontade de Deus que nós tenhamos o livre-arbítrio. Se não fosse da vontade dele, nós não teríamos. Então, é da vontade de Deus que nós saibamos que somos livres para escolher onde quisermos ir, o que quisermos fazer, como quisermos pensar, tá? Deus existe de toda a eternidade. É incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Então, não sabemos onde esteve esse princípio do qual ele nos criou, nem de como ele foi que ele nos criou. Como é que ele faz isso, tá? Ainda não sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Então, a gente pode falar que a gente não teve princípio? Pode, se a gente for pensar que Deus existe desde sempre e sempre está em atividade, ele não para de criar, tá? Não precisa descansar, né? Como a gente vê lá na Bíblia, que diz, Deus dormiu no 7º dia, ele não precisa disso, tá? Mas, entretanto, contudo, porém, mas, quando e como, né? Como e quando e como. Cada um de nós foi feito como e quando. Repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então, ninguém sabe quando, qual foi a data, qual foi o dia, qual foi a hora e como, com que recursos Deus criou a gente. Isso ainda é um mistério. Número 79. Pois que há 2 elementos gerais no universo. O elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Resposta: evidentemente. É claro que sim. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Então, esse princípio inteligente vai virar um indivíduo, vai se individualizar, não é? Ele vai criar uma característica própria. Então, cada um de nós temos a nossa personalidade, a nossa característica. Não somos iguais em pensamento, nós pensamos diferente. Então, nós somos indivíduos, nós somos espíritos que pensam por si, cada um da sua forma, tá bem? Então, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Assim como, apesar de nós termos, né, cabeça, tronco, membros, termos as mãos, né, os pés, termos assim os órgãos todos feitos da mesma forma, do mesmo material, nossos corpos são completamente diferentes uns dos outros, né? A gente vê pela digital, pela íris, né, dos olhos, pelo nosso DNA, é totalmente diferente um dos outros, apesar de sermos compatíveis, né? Algumas pessoas serem mais compatíveis do que as outras não terem compatibilidade. Entretanto, somos até mesmo individualizados nesse princípio material. Bom, a época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, a época e a maneira, o modo de como criou-se, né, como se formou tudo isso, o princípio inteligente, né, é desconhecido. Ou o princípio material também, tá bom? Esses 2 princípios não se sabe a época, nem a forma, nem o modo como ela foi criada. Ainda, número 80, pergunta 80. A criação dos espíritos é
permanente ou só se deu na origem dos tempos? Resposta: é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então, Deus está sempre a criar, tá? Pergunta 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Né? Você, o espírito pai, o espírito mãe, o espírito filho. Deus os cria. Então, quem cria é Deus. Como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Pergunta 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Resposta: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Então, ele está dizendo o seguinte, que não dá para definir, não dá para dizer isso, tá bem? Porque falta palavras, falta coisas para se comparar, para a gente fazer uma analogia, para a gente poder entender melhor o que é, tá bem? Aí ele dá outro exemplo com uma pergunta. Pode um cego de nascença definir a luz? Não, não é? Então, imaterial, essa palavrinha aqui, né, não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada. Matéria quintessenciada. Então, espíritos são a matéria quintessenciada. Mas sem analogia para vós outros. Então, não tem algo que a gente possa comparar no nosso entendimento para a gente entender. E uma matéria quintessenciada tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Tá bem? Vamos agora ver o que Kardec disse a respeito dessa resposta. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Então, a gente chama eles de materiais por isso, mas não é bem o termo, como diz aqui o espírito embaixo, né? Então, ele coloca depois, um povo de cegos, né, imagina uma população total de cegos, careceria de termos, de palavras para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, né, o cheiro, pelo paladar, o gosto e pelo tato, né, a sensação que a gente tem quando a gente põe a mão nas coisas. O cego não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Então, ele não consegue entender as cores, né? Ele não consegue entender a luz, as vibrações da luz. Nós, outros, somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Então, nós que nascemos com as nossas percepções, né, visão, tato, paladar, etc., nós somos cegos de uma forma porque nós não entendemos essa essência dos seres que já ultrapassaram a barreira do humano, né? Eles são sobre-humanos, são além da humanidade. Não podemos definir esses seres senão por meios de comparações sempre imperfeitas, né? Não é uma comparação muito exata. Ou por um esforço da imaginação. Então, a forma que a gente tenta compreender os espíritos não é muito perfeita, porque a gente não compreende ainda essa dimensão deles, né? O que eles são exatamente, e a gente tenta usar a nossa imaginação para poder definir o que eles são, mas vai ser sempre imperfeito, né? Pergunta 83. Os espíritos têm fim? Quer dizer, acaba, morrem? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Então, o princípio inteligente, né, de onde eles vêm, é eterno. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, têm um fim, né? E se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu?
como sucede com os corpos materiais. É difícil conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Então ele está querendo saber se os espíritos morrem, né? Aí os espíritos respondem: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Então a nossa inteligência é limitada. A nossa inteligência não é uma inteligência muito grande, né? Isso, porém, não é razão para que as repilais, para que a gente não aceite as coisas que a gente não compreende. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende, né? Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Então, não tem fim. Ele perguntou: será que os espíritos morrem? Não morrem. É isso que ele tem para nos dizer, tá bem? Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Deixo um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.